Ou quando eu conto uma história que eu encontrei no livro Feliz do Professor, que embarcou nessa fantástica viagem da literatura infantil e infanto-juvenil. Vamos lá. O Rato da Roupa de Ouro. A sombra da lua caminhava entre pedras. Galhos secos espreguiçavam seus braços e pernas. A noite se olhava na poça d'água, arrastando as nuvens pelo chão. No lixo da casa abandonada escondiam-se sapos, grilos, moscas, ratos, caracóis, gafanhotos, invisíveis seres do mundo dos mais fortes. Vence os dias o mais adaptado, o mais atento, o maior em esperteza e em sabedoria. Assim pensava o rato que mandava no pedaço, quando as serpentes não estavam. O rato da pele fina era o mandão, o manda-chuva. Aproximava-se devagarinho, devagarinho. Oferecia uma migalha para um. Aceita um pedaço de pão? Oferecia uma migalha para outro. Pedia um conselho para um, para outro, e logo já controlava a situação. Fazia pedidos, prometia recompensas, e isso, aquilo outro, e dava ordens. Ordens. Enganavam-se os que viam no couro fino do bicho sinais de fraqueza. Não, de coitadinho tinha só o caminhado e a fala mansa. O grilo, de quem ele dizia ser grande amigo, já nem cantava mais, coitado. Recolheu o violino entre as pernas e fugiu, desde quando percebera que o orelhudo, por baixo do pelo, engrossava o couro e estava disposto a aprontar. Como foi que descobriu? Ora. De bondade demais, todo mundo pode desconfiar. O rato se balançava de medo de esbarrar em uma serpente ao sair da toca. Um dia, sentiu as escamas de uma roçarem as pedras que fechavam o abrigo. Chegou a sentir a língua dela e fechava o seu abrigo. Sentiu a saliva venenosa pingar pelas frestas de luz. Tremeu. Se estivesse muito faminta, a serpente não o perdoaria. Invadiria a toca e zás, o devoraria. Era uma vez um sapo, e o que mais entrasse por ali devoraria tudo. Balançava-se de medo o rato, mas vivia agora elogiando a serpente. Era ou não era para desconfiar deste tal rato? Cobra é bicho que admiro. Sabe a hora certa de tomar decisão. Disse-me uma vez, no dia em que decidiu pôr fim aos sapos que dividiam com ele o espaço minúsculo entre as fendas. Prometeu dividir a dor e a alegria, o alimento e a fome. Prometeu tudo. Primeira oportunidade que teve, avançou para cima dos bichos. Os que sabiam voar, fugiram. Eu, pobre gafanhoto, porque tenho uma pereba na perna, muito bicho pequeno sumiu devorado de uma única vez, mas eu escapei, porque ele sentia alegria ao ver o meu sofrimento. Quero ver apodrecer cada pedaço da tua folhagem, gafanhoto imprestável. Repetia sempre que me via o tal rato. Confesso que não esperava muito dessa criatura e até imaginei um momento de ela se livrar de mim também. Rara era a hora em que não passava por mim para curiar se minha perna cicatrizava. Toda hora eu ouvia a mesma ladainha. Quero ver apodrecer um pedaço de tua folhagem, gafanhoto imprestável, dizia sempre o rato malvado. Cheguei a pensar que me poupava em sinal de gratidão. Eu pensei,
Eu ensinei ao rato como pular, e isso lhe permitiu saltar para um galho, para o outro, quando de surpresa uma serpente deslizava, pronta para o ataque, detrás do tronco de uma frondosa árvore. Mas com grilos e caracóis aprendeu muito, muito, muito mais. Aprendeu a camuflar-se a qualquer sinal de perigo. Transformava-se em coisa morta. Congelava-se para se proteger a qualquer movimento, e às vezes até conseguia mudar de cor. Aprendeu com eles a sobreviver no lixo, mas nem por isso poupou meus amigos. Admiro mesmo os mais fortes. Por isso é que invejo as serpentes, sempre prontas para vencer. Gafanhoto imprestável. No fundo, as serpentes eram como ele, o rato, sim, traiçoeiras, oportunistas. No fundo, invejava realmente as criaturas que voavam, invejava as moscas, os vagalumes e principalmente as borboletas, até as moscas que pousavam sob todo micróbio. Ah, quanta coragem de pousar sobre tudo e sacudir as asas ligeiras ao sinal de perigo. Ah, quanta alegria pintar a noite de luz piscando ao vento. Como voam leves as borboletas. Como deve ser bom pousar sobre o perfume das flores ao escorregar no ar. Ah. Não tinha esse prazer o rato. O orelhudo reclamava o tempo inteiro de viver no meio da sujeira, de não poder flutuar pelo espaço. Reclamava de viver sobre o risco da perseguição dos bichos mais ágeis, que eles escondidos, prontos para o bote. Pensava em se mudar de buraco e estudava o terreno, o melhor lugar para caçar e se proteger dos predadores. Quando o tempo, de repente, no céu, se fechou. Nuvens de chumbo escorregavam violentas no céu, fazendo cócegas na areia, e os estrondos dos trovões, brum, cabum, assustavam e calavam qualquer passo. Bichos e plantas pararam em temor ao que deslizava pelas ruas. Galhos e folhas caíam pesadas no chão e voavam pelo espaço. A lama entrava ferozmente por onde fosse possível passar, expulsando das profundezas dos buracos até os grãos de areia. As serpentes foram as primeiras a descerem na enxurrada. Tentaram enroscar-se em galhos secos e quase se afogaram, porque nunca as serpentes haviam nadado. O rato ria da infelicidade dos répteis, imaginando-se o senhor do pedaço, sem as feras que dormiam de tocaia na porta do buraco em que ele se intocava. Ria um riso de vitória. De repente, a ribanceira despregou-se da terra e se fez em areia, atirando-o ao centro da correnteza. O rato tentava segurar-se a algo inutilmente, até que se agarrou em uma bola de isopor, descendo por quilômetros e quilômetros no mar de lama sufocante. Eu, o grilo, permaneci onde estava, no topo da árvore mais alta, por sorte, intacta depois de horas de chuva. Do rato, só tive notícias no dia seguinte. Para minha surpresa, dava ordens em um palácio. Faça isso, faça aquilo, obedeça às minhas ordens, bradejava o rato. Imaginei que, testado pelo destino, pudesse ser um novo bicho e, quem sabe, poderia ajudar as criaturas mais necessitadas. Sei de tudo o que aconteceu com o bicho. Uma minhoca que rasteja por entre as terras, por entre o chão, me contou tudo. Disfarçada na terra, viu o rei, o rato, o rei, passageiro em seu palácio de ilusões. Me contou com muita pena o ocorrido. Então, logo a correnteza se enfraqueceu, o rato mandão se espantou com um buraco, sugando em redemoinho a água e a lama que ainda escorriam pela rua.
Ele bateu as patas, remexeu-se para todo lado, mas não teve jeito. Foi sugado. Desceu uns 2 metros abaixo da superfície em curvas aparentemente infinitas, agarrado a um pedaço de pano. Sentiu cair sobre si o tecido e seu pelo um pó, mas nada conseguia enxergar, senão a própria pele, coberta de amarelo, brilhando muito. Cobriu-se com o tecido, a luz de seu corpo aumentava e a sentia até nos próprios olhos. Em torno do animal, sapos, grilos, gafanhotos, caracóis encolhiam-se, temendo o que viesse a acontecer. O bicho amarelo, brilhante, pôs as patas para trás, olhou em volta e falou calmamente. Meus amigos. Ninguém respondeu. Meus amigos. E continuou. Repetiu acrescentando, não quero fazer mal a nenhum de vocês. E à medida que dava novos passos, o chão transformava-se em ouro e os bichos arrepiavam-se cada vez mais. O rato então percebeu um poder misterioso. Transformava tudo o que tocava em ouro. Ouro puro, brilhante. Vem, tudo que minha mão abençoa vira ouro. Se quisesse mudar de vida, sigam-me à vontade e não lhes faltará nada. Quero que subam à superfície diariamente e me tragam, além de pedras, comida da melhor qualidade. Quem tentar fugir será castigado. Explicou para os bichos as novas normas do espaço, mesmo que nem conhecesse o buraco direito. Obedeçam a mim, gritou repetindo 3 vezes. Obedeçam, obedeçam, obedeçam. Gritando cada vez mais alto. A aranha, coitada, paralisada numa teia, arrepiou-se, deu meia volta, preparada para o ataque, mas entrou em um corredor estreito, sumindo sem que o rato nada fizesse. 2 moscas ao lado dela bateram asas e o rato olhou para elas admirado e enfurecido. Quem não obedecer, transformarei em ouro. Ameaçava bem alto e em seguida com um tom de voz bem baixinho. Quem me seguir será recompensado e dividirá comigo a minha riqueza. O bicho amarelo. Quem era o bicho amarelo, gente, dessa história? O rato. O bicho amarelo começou a tocar em cada pedrinha, galho, folha à sua frente. Quanto mais ouro fazia, mais os seus olhos brilhavam. Por dias, sapos, grilos, gafanhotos, caracóis carregavam pedras para o buraco. Carregavam pedras para o buraco. Por dias e dias o rato fabricou ouro. No buraco, claro, já não cabia mais nenhuma peça de ouro. E, repentinamente, o céu escureceu mais uma vez. Os raios queimaram árvores e pingos de gelo caíam das nuvens. Iam formando correntezas de lama que balançavam a terra. Parece que as águas de todos os esgotos da cidade andavam juntas. Tamanha a força com que entravam no esconderijo dos bichos. O rato amarelo pensou logo em proteger o seu ouro. E desesperou-se ao imaginar que poderia ficar sufocado num buraco cheio de riquezas. Logo a lama tomou conta de tudo, conta da nova toca. O rato pôs a cara em uma das curvas por onde a correnteza era mais forte. Agarrou-se a um galho. Com a outra segurou bem o pano luminoso que o cobria e, de repente, sentiu a oportunidade de capturar as borboletas e as moscas, antigas companheiras que sempre os esnobaram. O esnobaram. Elas eram desprotegidas, as asas submersas eram arrastadas pela lama. Continuavam belas, tanto que brilhavam
mais que ouro que o rato continuava a fabricar. Jogou as patas sobre os bichos, escorregando do alto da ribanceira para o meio da correnteza, já sem a roupa que o fazia brilhar. Sentiu o pelo afinar, mergulhou na lama, mas não enxergava nada, nem sinal de sua roupa de ouro, nem das moscas, nem das borboletas. As barras de ouro que ele fabricou desciam também na correnteza, e aos poucos se derretiam em água e lama. Socorro, socorro! Gritou em vão o rato. Sapos, grilos e caracóis tentavam salvar suas barras de ouro. Confuso, levado pela lama revolta, o rato desmaiou. Acordou faminto. Onde? No antigo buraco. No antigo buraco em que morava. Olhou em redor. Não viu ninguém. Nenhum bicho. Nenhum gafanhoto. Nenhuma mosca. Nenhum grilo. Nada, ninguém. Ficou confuso. Ia sair da toca, mas tremeu. Sentiu a velha respiração das serpentes. Por entre as fendas do buraco, presos, os olhos escuros do orelhudo ainda me viram, eu, gafanhoto, sobre as folhas de uma laranjeira. Ele quis me chamar, mas tinha medo de acordar as serpentes que poderiam... Sarado de minha perna, sorri, eu, o gafanhoto, alegremente, com a perna sarada, sarada mesmo. E comecei a saltar de folha em folha, de folha em folha. Eu, o gafanhoto, livre, livre. Parabéns, professor. Para apresentar a obra, convidamos o professor da UESP, doutor em literatura, Diógenes Buenos Aires. Professor Diógenes é pesquisador com atuação na área de literatura, leitura e ensino. Entre suas publicações nesta linha de pesquisa está o livro disponível nesta livraria, As Crianças Contam as Histórias. Os horizontes dos leitores de diferentes classes sociais, premiado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Infanto-Juvenil, como livro altamente recomendável. E todas,